noite a todos e todas. Estamos hoje em mais uma edição do nosso Compapo, a nossa conversa sobre tecnologia, computação na quarentena e no combate ao Covid-19. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Hoje na nossa 10ª edição já. E hoje temos uma convidada bastante especial, a professora Linier, da UEM. Daqui a pouco ela deve chegar por aqui para a gente poder conversar com ela. Bom, enquanto isso eu vou fazer os nossos agradecimentos então mais uma vez. Eu agradeço aos coordenadores do curso, a professora Helena, ao professor Alexandre Zug, ao professor Belletti, que tem nos auxiliado em toda o contato, a movimentação nas redes sociais, a Carol Guedes, ao professor Robertino também, que tem participado bastante conosco. E hoje, então, nós chamamos a professora Linier Beatriz Ruiz Alion e nós vamos chamá-la aqui pelo Manatim, que é o projeto, que é um dos projetos que ela coordena. Logo, logo ela deve estar chegando, vamos ver. Aqui. Oi! Olá. Opa, meus fones, perdão, gente. Tudo bom, professora? Boa noite. Tudo bem, deixa eu arrumar o som aqui. Tudo bem? Tudo certinho? Tudo bom? Então, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada. Vou fazer uma breve apresentação da professora. Então, a professora ela é graduada em Engenharia de Computação pela PUC do Paraná, graduada em Teologia, sendo hoje capelã estudantil, tem mestrado em Engenharia Elétrica e Informática Industrial pela Universidade Federal Tecnológica do Paraná e também doutorado em Ciências da Computação pela Federal de Minas. Além disso, a professora é atualmente diretora da Sociedade Brasileira de Microeletrônica, membro do Comitê de Assessoramento de Microeletrônica do CNPq, membro do Comitê Assessor da Fundação Araucária, do Comitê Gestor do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Sistemas Nano e Microeletrônicos, onde também é responsável pelas atividades de popularização da ciência. A gente vai falar bastante sobre isso, né, professora? Ela atualmente atua como professora da UEM, coordenadora do programa de pós-graduação de lá das Ciências da Computação, é tutora da Softcom, empresa júnior da UEM, também do ramo estudantil e conselheira, né, das ações para as meninas na engenharia. Enfim, fundadora e líder do Grupo Manar, né, de pesquisa e desenvolvimento em engenharia de computação invisível, que hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, né, uma grande iniciativa já com muita história. Além disso, membro do Conselho Administrativo da EVOA, aceleradora, membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico, né, da cidade de Maringá. E ainda tem tantas coisas, a professora tem um currículo extenso. Eu tinha mais uma coisa para falar da sociedade de... perdão, me perdi, prof. Aqui, já. São muitas coisas, né? Eu às vezes São até me muitas coisas. assusto quando alguém começa a ler, eu falo, nossa, gente. E daí é engraçado que fica um checklist, a gente começa a ver assim, tô indo bem aqui, dei conta aqui, não, tá indo aqui. É por aí, né? Porque são muitas iniciativas, né? Iniciativas no ensino, na pesquisa, iniciativas na sociedade civil, na sociedade de pesquisa, né? Então são várias vinculações. A outra que faltou aqui, que a professora, ela é conselheira da sociedade, então, de Eu fui conselheira de microeletrônica, né? De né? 2011. É De isso. microeletrônica. Isso, perfeito. E atualmente é candidata, né, à presidência dessa associação. As eleições, o processo eleitoral começa semana que vem e eu estou candidata a coordenar esse time, né, da microeletrônica no Brasil, muitas universidades. A microeletrônica está no Brasil há 50 anos, há mais de 50 anos, na verdade. E a microeletrônica está em todas as coisas que a gente tem hoje. Em coisas básicas, você tem a microeletrônica nos brinquedos de uma criança, no interfone, na máquina de lavar,
no micro-ondas, enfim, os chips, os processadores, eles estão pulverizados em tudo que a gente usa hoje, né? De muito do que é a nossa vida hoje, do nosso cotidiano, passa pela microeletrônica. A gente está fabricando quintilhões de dispositivos, né? Então, assim, realmente a eletrônica é o que habilita, o que permeia toda a parte da computação que a gente vê, da eletrônica que a gente vê hoje, né? Que é muito microprocessada. Então, é uma profissão, uma área muito boa, né? É uma área que você precisa entender a necessidade da sociedade, trabalhar nela, de maneira que ela fique micro, pequenininha, que ela fique exatamente invisível, como é o nome Uhum. do Maná, né? Engenharia de computação invisível, porque a gente não se dá conta que o mundo é cheio de processadores, memórias, dispositivos, e alguém precisa trabalhar com isso, alguém precisa fabricar isso, né? E é uma área muito boa para a juventude, né? Porque é tecnologia de ponta mesmo, é um conhecimento muito delicado, que abrange muitas áreas, né? A física, a química, as engenharias, a computação. É bem legal, assim, é um grupo muito legal. E estou candidata a coordenar tudo isso aí, a presidir tudo isso também, né? Então, Uhum. vamos ver. Estamos em campanha. A gente está falando com você diretamente pelo perfil do Maná. Conta pra gente um pouquinho o que é o Maná, né? Essa iniciativa, então, já consolidada, né, professora? Uma iniciativa de sucesso e consolidada. O Maná, é assim, tem várias definições, né? Para o que ele se tornou, né? Porque tudo que é Uhum. grande nasce pequeno e bem cultivado, bem trabalhado, ele cria esse perfil que é o Maná hoje, né? O Maná, ele é uma rede de pesquisadores, é uma rede de pessoas com missão, eu falo. Porque todo mundo que entra no Maná, até de uma maneira ingênua, sem ter muita noção do barulho que a gente faz, do que a gente pensa da vida, né, da comunidade, das nossas ações, entra meio desavisado. Mas o Maná, ele é uma rede que está construída em cima de duas direções. Uma é a popularização da ciência e a outra direção é a promoção da inovação. Então, existe no grupo, né, muitas pessoas hoje. Ele é um grupo que começou mesmo em 93, mas ele recebeu o nome de Maná no ano 2000. Então, ele está fazendo 20 anos como Maná, né? Como Até Maná. a história do nome é poético, assim, a gente pode até depois falar disso. Mas ele é uma rede, que a gente fala, uma rede de propulsão. A ideia é que a pessoa que chegue no Maná, ela tenha propulsão para abrir outras frentes, né, para fazer outras coisas. E aí a popularização da ciência é uma coisa que a gente acredita muito, que se você popularizar a ciência, se você explicar para as pessoas o que é a ciência, né, como se faz ciência no Brasil, e principalmente se a gente levar essa inspiração para a criança da educação básica, para o adolescente, se a gente mostrar o que é feito na universidade, no nosso caso, né, com robótica, com a internet das coisas, com interface cérebro-computador, se a gente levar isso para aquela molecada na escola, eles vão estar inspirados, eles vão estar preparados, vendo modelos, né? Entendendo que é possível, que a universidade está perto, que existe universidade. Tem muitas crianças e adolescentes que não sabem que a universidade é uma coisa possível. Para elas é uma coisa muito longe, né? Então, quando a gente pega um projeto, um trabalho, uma coisa simples, e vai até a escola, dá uma palestra, fala que você é cientista, fala que você é um estudante de engenharia, que você é um estudante de enfermagem, né, que você está na universidade, que você é um estudante de biologia, aquela criança você abre uma dimensão de vida, assim. Uma palestra traz a um grupo de crianças o futuro, né? Então, esse exercício da popularização da ciência, ele é um exercício de generosidade, de gentileza, ele é a missão. Ele mostra que o que você consegue profissionalmente, ele não está para seu uso e para seu benefício.
ele tá para trazer bastante gente para uma outra condição de vida. Então, o que a gente muito faz no Maná desde sempre, quem está no Maná desde 2000, assim, a gente tem muitos egressos, né, pessoas... Ninguém é ex-Maná, porque fica meio que no coração, né? Todos eles tiveram essa oportunidade de ser dispenseiros de coisas boas, né? Essa ideia de que você pode ir lá inspirar uma criança. A popularização ela é muito mais que isso, ela é um diálogo com a sociedade, ela é uma prestação de contas, né? Você mostra para a sociedade o que você está fazendo dentro do laboratório, onde é que está o dinheiro sendo investido. Ele é essa gentileza para que as pessoas da comunidade, os leigos, entendam que a gente está trabalhando por uma vida melhor. Os cientistas estão hoje, né, na moda, porque com a Covid todo mundo fala, os cientistas falam, as pessoas até ficam com uma super imagem assim, daquele cientista, do ponto de vista da física, o Einstein, né, descabelado, com a língua para fora, ou daquele cientista de jaleco ali em cima dos tubos de ensaio. Mas a gente tem vários tipos de cientistas, né, de pessoas que olham para o universo, identificam um problema naquela área e buscam solução para aquilo, né? Que tudo, na verdade, é melhorar a vida das pessoas. Todo cientista busca uma qualidade de vida melhor. Então, esse exercício de ser cientista, ele é um exercício de generosidade. Tem gente que quer ser doutor, mestre, pela vaidade. Mas ele não é cientista. Ele é um doutor, ele é um mestre. O cientista é aquele que vai formar outras pessoas, é aquele que vai na escola inspirar a criança, é aquele que vai lutar para aquele jovem que não se deu bem ali conseguir, né? Então, esse conceito de cientista, ele é muito, muito forte no Maná. E passa por essa coisa da popularização da ciência, né? De usar rede social, de fazer palestra, de fazer feira de ciência, de fazer mostra de profissão, de ir pro YouTube, enfim, coisas que a gente hoje reúne um super grupo lá, né? Tem professores da Universidade Federal aí com vocês, né? O Belete, o Robertino, tá? A Juliana, o Tom, são professores que estão e eles estão nessa muvuca toda, já fazem isso, outros né? professores aí também da rede entraram, a professora, acho que Daniela entrou, deu um olhinho aqui. Aí tem o pessoal de Paranavaí, que tem o Aislan, Eduardo, a Daniela, a Mônica, tem o pessoal de Campo Mourão, Alessandro, Rodrigo Ubner, Marcos Silvano, o Paulo. Assim, a rede, ela traz essa respiração de pessoas que é engraçado, porque todo mundo já faz isso, não é difícil você falar assim, todo mundo já fazia, né? E aí em rede, a gente meio que potencializou isso. E a gente hoje acho que é a maior rede do Paraná de internet das coisas e robótica e inteligência artificial é essa rede, Maná. E ela talvez seja a maior rede de popularização organizada por conta de tudo que a gente faz, né? Temos potencial para fazer ainda mais. E um outro viés do Maná, ele já pega, quando a gente fala de popularização, a gente está focando a popularização na criança, no professor da educação básica, a gente quer aproximar muito a universidade da educação básica, né? E num outro viés, a gente quer falar para o jovem e para o adulto que tem um sonho, que tem uma ideia, que é criativo, que ele pode inovar, que ele pode mudar o destino dele entrando nesse ambiente de inovação. Aí você fala assim, só para ter startup? Não, a maneira como a inovação entra no coração da gente, no estilo de vida da gente, você não precisa ser um startupeiro. Se você pegar os conceitos e trouxer para o seu dia a dia, como médico, como dentista, como engenheiro, como cientista, você faz uma diferença danada. Porque a inovação, ela te obriga a pensar diferente, a ter um discurso mais direto, né? A resolver uma dor, a buscar um financiamento. Então, ela traz o que a gente chama de mindset, ela traz coisas como a experiência de pivotar, que é você estar numa ideia, ela deu errado, você muda de ideia, né? Um termo que uso na inovação. E muita gente na vida adulta, na carreira adulta, não pivota. Acha que tem que tentar naquilo lá, fica a cabecinha dura, né? E vai.
e acaba muitas vezes deprimindo, usando a régua dos outros para medir o seu desempenho, né? E a inovação, a cultura da inovação, ela te ajuda a pensar nisso. Não, peraí, dá uma virada nisso aqui, vamos ver o que acontece. Na inovação, na startup, falhar é quase um mantra, é quase um lema, né? Todo mundo vai falhar. Então, falhar na inovação, ela não é vergonhosa, né? É uma coisa que acontece, é corriqueiro. A coragem de ser imperfeito no mundo da inovação é muito tranquila. E nós, na academia, ou os nossos profissionais, eles estão no perfeccionismo, não admitem errar, não se sentem muitas vezes prontos o suficiente, né? Não se sentem bonitos o suficiente, não se sentem... Nada é suficiente. E a cultura da inovação te fala assim, é verdade, você não, bora, vamos com isso mesmo e vamos para frente, não espera estar pronto, né? Então, eu acho importante que o Maná, ele foi construído, ele é construído em cima dessa desconstrução, que é a inovação, que é você se desconstruir o tempo todo, não ter essa vergonha, né? Não também deixar colarem rótulos em você. Então, todo mundo que está ali fazendo internet dos drones, internet das coisas, inteligência artificial, que está fazendo interface cérebro-computador, que está qualquer tema de pesquisa do Maná, em algum momento você vai encontrar essa pessoa numa escola, ou fazendo um projeto de acessibilidade, ou ela está envolvida com essa coisa de inspirar pessoas, de mostrar que é possível, e ela está envolvida em algum momento em se desafiar, a ser diferente, a fazer uma apresentação, a se lançar numa experiência de inovação. Então, isso é muito forte, né? É resultado também de uma cultura, né? Não foi ontem que a gente decidiu. Também não foi uma coisa que a gente falou assim, vamos ser assim. Realmente é gostoso porque foi chegando, foi construindo, né? Foi sendo feito isso, né? E uma das coisas que a gente faz muito é cuidar, por exemplo, de ter mais meninas, né, na área. Isso é uma coisa que a gente dedicou muito no último ano em escolas públicas que nós tivemos, buscando meninas para computação, para ciências duras. O pessoal fala assim, isso não é coisa de mulher, né? Não é coisa de menina. Então é interessante, assim, então o grupo, ele se consolidou dessa forma ao longo dos anos, as pessoas participam, abrem seus grupos, as pessoas participam, vão fazer os seus projetos, mas voltam para alimentar essa rede, né? E a ideia é que a gente tenha muito mais pessoas. Então, quem está no Maná, ele não está ali pela carreira, ele está ali pela missão. A carreira é consequência. Achei muito interessante isso que a gente conversando até você colocou, né, que é a questão da responsabilidade social, né, do professor universitário, né, da universidade, principalmente da universidade pública, né, enfim, de estar devolvendo isso de alguma forma, mas de uma forma inteligível, né, não só na ciência, enfim, né, mas de uma forma mais direta com a sociedade, né. E isso é uma coisa que a gente também vai falar um pouco mais, assim, que é parte da educação 5.0. Né, que é o que a gente chama hoje de uma grande área que chama educação 5.0, que é o fato de que você abraça uma causa social, sabe? Você tem consciência. Quem vai mudar o mundo? Não sei, deixa eu ver aqui. Quem vai vir? Talvez, esse cara... Eu vou, né? Aquela história, eu vou fazer a minha parte, eu vou tentar. Quem pode ajudar? Eu posso, eu vou. Né? É interessante isso. Eu me emociono muitas vezes no grupo. Eu não dou moleza, não faço muito elogio lá, não. Mas muitas vezes eu me emociono, que eu vejo alguém fazendo uma coisa e falo assim, nossa, gente, que gostoso, sabe? Você vê que talvez a pessoa não tenha consciência que é uma semente sua, talvez não tenha sido mesmo uma semente sua, mas o fruto é uma coisa que você queria. Então você fala, nossa, entendeu tudo, uau, essa pessoa entendeu tudo, né? E a universidade, que acontece na graduação, os alunos estão nos ouvindo, ele está estudando na escola, na educação básica, na mesma escola, com a mesma turma.
né? O pai e a mãe se conhecem, o professor já sabe quem é, a diretora, todo mundo, o mesmo bairro, o uniforme, as músicas, vão se identificando e constroem ali uma vida. Aí ele decide para a universidade, num curso, o amigo vai para outro, vai para outro, para outro. E essa moçada, de repente, acorda numa universidade, num lugar diferente, com pessoas diferentes, já com aquela responsabilidade, né? O que você vai ser quando você crescer? Aí no primeiro dia de aula na universidade, cai a ficha. Opa, agora é sério, agora eu tenho que responder essa pergunta. E muitas vezes esse aluno encontra um professor cansado, um professor estressado, né? Um professor que já deu aula para 10 turmas. Então, esse primeiro ano da universidade, ele é o ano que nós, acadêmicos, temos que entender que ele tem que ser mudado. A gente falou esses dias no meu grupo. A gente tem uma escola do século XIX, um professor do século XX e um aluno do século XXI. Né? Hoje, na disciplina de felicidade, a gente aprendeu, todo mundo já estudou, que o cérebro precisa de coisas coloridas, formas arredondadas, coisas positivas. Você chega numa sala de aula, é cinza, é para baixo, né? O aluno não pode se manifestar. E nos nossos cursos de computação, a coisa é muito mais maluca ainda, porque você não deixa o aluno abrir o notebook. Se ele pegar o telefone, ele morre, né? Então é um negócio muito louco, porque os jovens hoje, eles passam de 5 a 9 horas nas redes sociais no mundo, abduzidos naquilo, né? E a gente não faz nenhum esforço para estar nesse mundo e chamá-lo para dentro desse mundo virtual. Né? A gente quer que ele saia do mundo virtual, venha para o mesmo mundo cinza, preto e branco, sem nenhum atrativo, com o mesmo discurso lá de Salamanca, que era uma pessoa cuspindo, né, falando na frente, aquela coisa. Então, a reflexão da educação 5.0, ela traz muito isso, para nós, professores, assumirmos de vez o cenário que é diferente nesse século, tudo, o mundo está diferente, né? Ganharmos o coração dos nossos alunos para que eles sejam cidadãos melhores, né? Cidadãos com responsabilidade. Quando a gente fala isso, a gente encontra na academia muitos professores preocupados com a carreira, com o Lattes, né? Com a sobrevivência, muitas vezes, um monte de aula. Então, assim, é muito louco, porque para quem às vezes está sofrido dentro da academia, sofrendo uma síndrome de Burnout, um estresse, um cansaço, né? Uma política, às vezes, pública muito difícil, uma desvalorização salarial ou do governo, uma falta de reconhecimento, aí você chega lá e fala assim, não, meu filho, vamos para frente, vamos fazer uma sala 5.0. É maluco. Mas no Maná, a gente fala, vamos. Vamos. Só tem a gente, mas vamos do mesmo jeito. Então, o gostoso é essa desconstrução, né? O que a gente fala, o viés da inovação, ele provoca isso. Ele fala para os professores que estão no grupo, ó, não dá para dar aquela aula assim, então, não dá não, hein? Então, é gostoso porque é construído, né? Não é imposto. A gente vai assumindo essa responsabilidade dessa educação 5.0. Dessa preocupação, desse afeto que a gente tem que ter com a gente mesmo, né? Porque professor é um trem engraçado. Aluno acha que a gente não beija na boca, aluno acha que a gente não tem vida, aluno acha que a gente tem que ter, né, tá sempre 10, e a gente entra nessa piração aí, de que a gente realmente, né, a gente não assume as vulnerabilidades. Se um aluno reclama que a aula da gente tá chata, a gente morre. A gente fica, como assim? Né? Acontece, tem que mudar, né? Então, o Maná, ele é essa experiência e ele só é só é o que ele é, né, por conta das pessoas, né? Se você tirar as pessoas dali, não temos nada ali, né? E esse currículo que você falou aí, meu, né, cheio de coisas e tal, eu aprendi em 2013 que ele nunca vai ser motivo de vaidade. Mas ele é um motivo de responsabilidade. Né?
Quando você consegue um growing na carreira, principalmente as mulheres, quando elas conseguem um growing na carreira, conseguem crescer um pouco, se destacar, é obrigação delas inspirar outras mulheres. Então, o nível zero da minha vida, da minha história hoje, todo mundo aqui em casa vive falando isso, é o tal do propósito imbatível. É o tal de você entender que a sua vida, que não, você não precisa ter vergonha, ninguém vai entender como arrogância ou vaidade. As pessoas vão entender que é possível, né? Às vezes dá um problema ou outro com algum colega de departamento que se sente às vezes inseguro ou que não entende a linguagem que às vezes você quer dar o exemplo do que você está fazendo, né? Mas é importante. Em 2013 eu fui a Boston com 12 cientistas brasileiras, 12 americanas. Foi um trabalho muito legal. A gente foi convidada lá para falar dessa história, porque essa história do maná, de incentivar a menina, isso aí já existe faz um bom tempo, né? E lá elas explicaram o que vocês vão ganhar com o currículo de vocês preso, por exemplo, lá na plataforma Lattes. A gente vai ganhar bolsa, né? Eu ganho bolsa de produtividade em pesquisa. Não muda a vida de ninguém, né? Mas se você vai numa escola em Paranavaí, se você vai numa universidade em Jandar do Sul, se você vai numa escola em Campo Mourão, em Cianorte, e fala, olha, eu estudei escola pública, meu pai era caminhoneiro, né? Eu estudei com dificuldade, mas deu certo, sabe? Não é fácil, mas pode, é possível. Olha, eu tenho um monte de amigo, eu acho muito engraçadinho, que eles perguntam, tem muitos? Eu falei, gente, tem um monte que nem eu. Não sou única também não, porque é importante. Então mostra a Sim, né? foto do maná e fala, olha aqui, tudo isso aqui é cientista, gente. Nossa, eles ficam assim, né? O Eduardo é um cadeirante que um professor, nossa, um cérebro belíssimo, uma pessoa fantástica. E ele tá numa foto. Eu acho interessante que a molecada fixa naquilo, eles veem que é possível. Eu nunca. Aquela foto, ela traz tanta representatividade, sabe, para a criança. E nós, a gente nem tinha essa. A gente nunca nem teve essa visão da foto, né? E as crianças têm isso. Então, o que aconteceu conosco muitos anos foi que a grande nuvem, existe uma grande nuvem. Todo mundo vai jogando coisas nessa nuvem, histórias, né? E a universidade, ela foi lançando algumas falta de verdades na nuvem, sabe? Competição, currículo, sei lá, carreira, o professor. Depois também manda aquele negócio que a gente não é valorizado. E aquilo foi enchendo, né? De coisas duras. E a gente vai lá e resgata uma memória amarga numa reunião, vai lá e busca outra memória amarga em outra reunião. Aí pega aquela reunião, joga outra memória amarga naquela cloud. Então, o que a gente precisa, e o que o Maná acho que hoje conseguiu, talvez, eu creio, né? Tenho muita convicção de que conseguiu jogar na cloud coisas boas, está tentando jogar valores, né? Eu acho que nós estamos por aí. Assim. Então, o Maná passa por esse momento aí de, sei lá, acho que dar para as pessoas, mostrar para as pessoas que na vida é preciso ter esse propósito, né? Algo valioso, um desejo, né? Que não é um desejo mais tão pessoal, é um desejo com finalidade social mesmo, né? Então, acho que a gente, lá, a gente é quem a gente tem que ser e a gente faz o que tem que fazer. Acho que é por aí, né? A história do Maná, assim. Então, é grupo. Eu acho que é isso interessante, né? Você tem dito um pouco do propósito do grupo de estar sempre nessa mudança constante, né? Aberto à mudança, na verdade, né? Aberto ao novo, enfim. E o grupo com certeza teve isso para estar existindo há 20 anos, né? Então o grupo com certeza se reinventou e se reinventa muitas vezes. Você conversou um pouquinho, falou um pouquinho das meninas, e aí em particular, né? Que você contasse um pouquinho da sua trajetória, como é que você foi gostar de tecnologia, né? Foi fazer um curso de computação, enfim, e também a gente vê, não só por todos esses cargos, enfim, por todas essas coisas, mas além dos prêmios que você recebeu, né? Prêmios de trabalhos que você orientou, prêmios inclusive, né? Como professora reconhecida na Universidade Estadual de Maringá, né? Uma Laure, enfim.
Então, assim, você não só conseguiu se estabelecer, como tem uma carreira de enorme sucesso. Como que é possível dar alguma dica para as meninas que estão começando, ou mulheres, enfim, que estão se estabelecendo ou começando a estudar? Como conciliar tudo isso que é tão difícil, né, professora? É, eu Bom, tem uma frase que me bate muito forte, né? Assim, antes é que ela fala o seguinte, que é do Pasteur. Existem vários cientistas cristãos. Então, a primeira coisa que as pessoas têm que saber é que, por exemplo, Maxwell, das ondas eletromagnéticas, era cristão. Knuth, né, que é o Donald Knuth, que é uma bíblia lá da introdução aos algoritmos, ele escreveu inclusive um livro que é João 3,16, que é sobre o versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho Jesus, para que tudo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele também era cristão e ele inclusive escreveu esse livro. Então, uma coisa que é interessante é que as pessoas muitas vezes têm vergonha de falar de Deus, né? Assim, e muita gente quando escuta alguém falando de Deus, fala, lá vem. Peraí, vamos combinar. Primeiro lugar, na cloud, vamos jogar coisa boa, né? Então, um pouco de ciência, ele fala o seguinte, que um pouco de ciência nos afasta de Deus, mas muita ciência nos aproxima de Nos Deus. aproxima. Então, isso é fabuloso, né? Isso é tudo. E eu, assim, tenho várias histórias, né, na minha carreira, várias situações, mas claramente, sem dúvida nenhuma, e tudo vem de Deus, né? Eu nasci na década de 70, vai vendo, 50 anos, eu estou no meu jubileu, no meu cinquentenário esse ano, e quando meu pai era caminhoneiro, né, em Cianorte e tal, minha família, vixe, não tinha condição nenhuma, mas na minha casa tinha um piano, eu fiz piano, eu comecei inglês com 4 anos, quer dizer, era uma realidade muito louca, sempre foi, a minha vida sempre teve essa coisa assim, porque a minha tia, a irmã do meu pai, era muito metódica, então ela já fez o meu pai, ela não tinha filhos, ela já fez meu pai comprar um piano e colocar a gente no inglês. Cianorte nem tinha escola de inglês, tinha uma professora que dava aula do FISC aqui. E, e com 4 anos eu peguei um tag, né? Vi lá uma história num chocolate, que acho que era chocolate surpresa. Chocolate vendido numa Kombi, o verdureiro vinha vender verdura e lá tinha chocolate. E não tinha livro, né? Assim, não tinha onde você ia ler. Eu aprendi a ler com 4 anos e eu li ali a história da Laika, que tinha sido lançada no espaço e não voltou. Eu falei, misericórdia. Naquela época, gente, eu era maior colecionadora de cachorro que podia existir na minha casa. Minha mãe tinha ataques, porque eu saía na rua, assim, com 4, 5 anos, que a gente tinha maior liberdade, né, em Cianorte. A gente estava na rua, eu morava na frente do parque, toda hora tinha um cachorro na minha casa. Ah, eu fiquei indignada com aquilo. Eu falei, não, gente, Eu preciso, o que que contei pro meu precisa? filho que a cachorra podia ser astronauta, mas não falei que ela não voltou, que é muito triste. Foi. E aí, eu também não sabia que ela tinha morrido, eu sabia que ela tinha voltado. Meu negócio era ir buscar. Daí minha mãe falou: Ih, esquece, vai ter que fazer eletrônica, tem que ir pra NASA, tem que ser cientista. Mulher, isso não é coisa para mulher. Todo mundo falava, professora da escola. Não, isso é coisa para menino, é engenharia, não é coisa para menino, em Cianorte. Eu dizia, gente, mas tem que ter um caminho, né? Tem que ter um caminho. E aí, meus pais tiveram muita dificuldade, entre eles também, problemas muito sérios. E a gente teve que morar, tipo, na rua transitoriamente, numa separação deles, e a gente foi acolhido por uma mulher. Um dia à noite, meu pai teve um episódio de violência, colocou a gente para fora de casa e chovia muito, eu lembro que estava passando fantástico. E a gente passou uma situação de humilhação muito grande e a gente foi para a escola escondido, sem uniforme, para minha mãe poder ir se cuidar. E ficou escondida lá. E a professora achou, gente, sem uniforme. Nós, sem uniforme, vocês não nasceram nessa época, gente, mas sem uniforme na escola pública. Era assim, era, gente, era o terror, né? E a diretora era o terror. E ela nos encontrou e a gente contou a história, que a gente estava na rua, que tinha acontecido com a minha mãe e tal. E essa mulher, ela nos acolheu, arrumou lugar, casa, roupa para nós, tipo, tirou a gente daquela situação.
E como ela estava andando com 3 meninas, 4, né? Nós éramos 4 meninas em uma escadinha. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, mas a imagem parou bem nesse ponto. Agora voltou. Então ela levou a gente. Agora não. Ele. Vocês estão ouvindo, gente? É a minha de vocês. Mãe, Deus está pronto. E Deus está dentro de um território para te abençoar. Ele não vai te buscar. Ele não vai te pegar, não vai te amarrar. A decisão é sua. Né? No dia ele falou assim, que o diabo, ele não pede licença para vir na sua vida e te... Desculpa. Travou para mim, travou para eles também. Você dizia que vocês tinham sido acolhidas e ela levou vocês para uma igreja. Se você puder repetir daí, que aí realmente ninguém escutou. Eu vou contar 2 coisas importantes. Ela levou a gente para a igreja e o pastor Newton Tuller estava pregando nesse dia, o movimento do Moli, e ele explicou que Deus é um cara pronto para te abençoar. Pronto. Deus não vai atrás de você te catar, falar, vem aqui, deixa eu te abençoar, vem aqui. Não, Deus está ali, naquele território, com a mão estendida o tempo todo. Quem decide se quer ficar ali ou não, é você. Deus está ali, Deus não vai mudar. E ele falando aquilo, eu falei, gente, eu com 12 anos, eu já cobrando, que Deus ama, apesar de tudo que você tenha vivido, e que Deus tem isso para você. Eu falei, faz sentido. E aí, nunca esqueço, gente, a gente passava tanta vontade de comer as coisas na época, não tinha, né? A realidade era essa. E naquele dia na igreja tinha um prato de macarrão na bacia que eu nunca esqueci o gosto. E quando chegou a tarde, ele explicou que o diabo, ele vem na vida da gente e arromba a gente, né? Faz a gente fazer um monte de coisa errada. Ele não pede licença, mas Deus pede licença. Quando você ora, Deus faz. E se naquele dia tivesse alguém que queria orar para Deus mudar a realidade, mudar, que ele ia orar por essa pessoa. E falou, eu fugi e fui lá na frente, eu quero ser cientista, nunca esqueço. Ah, é? Esse é meu sonho. Então eu lembro até hoje que, assim, eu acho que aquele convite era até para as pessoas da igreja que já estavam ali e tudo. Não era para uma menina de 12 anos, mas eu vazei. Falei, não, tá valendo o que quiser pedir? Uhum. Então sou eu quero ser cientista. Eu quero ter uma Kombi, eu não esqueço disso. E quero ter um filho chamado Laranja. Eram meus 3 objetivos aos 12 anos, era isso, né? E daí eu tive que tomar uma decisão, eu tive que trabalhar. Naquela época podia, tá? Criança, assim, trabalhar. Aí podia tirar carteira de trabalho com 14 anos. Eu trabalhei numa cooperativa aqui em Cianorte. Os técnicos agrícolas me acolheram, assim, me deram valores, sabe? Me ensinaram esse valor de estar na vida das pessoas, de investir, porque eles investiram em mim, né? Essa professora investiu em mim, essa professora de educação física. Ela cuidou, ela mostrou afeto, ela olhou no olho, ela percebeu 4 crianças em vulnerabilidade social, ela investiu a vida dela, né? Conversei com ela hoje, inclusive. Então, assim, e ela levou no que ela tinha, né? A vida dela era ir ao culto do domingo, ela foi, me levou, então assim. E aí, desse dia, eu fui experimentando a generosidade de muitas pessoas, né? Quando eu cheguei na universidade, eu não tinha nada, nem mala. Minha mãe tingiu um saco de que faz pano de prato. Tingiu aquele saco, pôs uns babadinhos, ficou show. Eu fui morar num pensionato, numa área bem velha, de um pensionato com 5 meninas naquele quarto, uma casona de madeira. Um lugar, tragédia. E sem dinheiro nem para o refrigerante, né? E um professor foi com a minha cara, professor de física, e ele falou, ó, tem uns cadernos aqui, você não quer? Esqueceram o caderno aqui? Ó, esqueceram um livro de cálculo aqui. Ó, esqueceram um livro de física. Ó,
tem 3 fichas da cantina, o povo esquece um monte. Eu era tão ingênua que eu achava que era verdade. Então, não era humilhante, né? Ele não me expôs, e ele entendeu, ele me enxergou. Então, nunca foi assim, meus colegas têm computador, têm carro, roupa legal, e eu não. Nunca foi assim, um vitimismo, né? Ai, coitadinha de mim. Sempre foi assim, nossa, que para mim era uma festa todo dia. Eu falava, gente, olha, ele tem computador. Quando um colega dava uma carona num carro, gente, era acontecimento, né? Então, era muito interessante. O meu pai já tinha se tornado advogado, tinha bens, mas em função da discussão com a minha mãe, a minha realidade era essa, né? Possivelmente, meu pai tinha muito mais bens que vários pais dos meus amigos, mas eu não tinha isso. Então, e esse professor, e outros professores, eu tive os carrascos, tá, moçada? Também tive, mas eu sou fruto de muitos corações bons. Hoje, até aniversário da Adriane, foi minha amiga, ela ia no pensionato e assim, tinha que lavar roupa e ficar vigiando, senão roubava no varal, de tanta gente que tinha. Então, ela foi uma vez na minha casa, lá no pensionato, falou, vamos sair. Eu falei, não posso, tô lavando roupa. Ela, não, daí você lava a roupa, a gente vai. Eu falei, não posso, tem que esperar secar. E ela ficou a tarde inteira comigo. No outro sábado ela foi, daí no outro sábado ela chegou, juntou tudo minha roupa e falou, vamos na minha casa que eu vou lavar lá. Lá tem máquina de lavar, lá não tinha no pensionato. E eu cheguei lá, menina, que casa, que lugar. Eu falei, Senhor da glória. Chegou lá, jogou minha sopa, mandou lavar, almocei, comi presunto, nunca esqueço, presunto, queijo, nossa. E ela ficou minha amiga, a mãe dela me adotou, me convidavam muito para casa deles, assim. Nossa, eu fui cuidada demais por eles, pela dona Sônia. Depois, pela mãe de um amigo meu, a dona Graça, ela se tornou muito minha mãe também. Eu a perdi o ano passado, em março. Então, eu fui fruto, acho que, dessa generosidade toda, né? Não cabe na minha vida a tristeza, a renúncia, isso não cabe. Então, para todo aluno ou para toda pessoa que está em volta, mesmo que eu não queira, eu desperto em mim isso, porque eu sei que isso fez diferença na minha vida. Então, se alguém perguntar, é dedicação, você trabalha demais, nossa, Aline, não, eu sou fruto do afeto. Então, o afeto, ele pode mudar a realidade de uma criança, né? O olhar pode mudar, né? A maneira como a criança enxerga o mundo, né? E foi o que aconteceu. Então, o segredo do começo foi assim, aí as pessoas... Nossa, quando você vê que alguém te dá valor, mesmo você não tirando notas maravilhosas, na faculdade eu não tinha essa condição. Fui de escola pública. Era para eu me sentir nada, me desengajar, esquecer, não é para mim. Não deu certo aquela disciplina, vou fazer de novo. E, é porque tem isso, né? É burra, aquele é CDF, aquele é burro. Eu odeio isso, né? Porque quando você está na graduação, tem coisa que você gosta, tem coisa que você não gosta. Tem professor que você gosta, tem professor que você não gosta. Então você não é burro. Tem coisa que você gosta, tem coisa que você não gosta. Quando você vai fazer mestrado, você vai fazer mestrado no que você gosta. Então você tem que, aí você tem que se dar bem, né? Quando você vai fazer mestrado, doutorado, quando você vai lecionar, aí você tem obrigação de ser bom. Mas na graduação, tem que estudar, tá? Mas se não der certo, não precisa passar mal, não. Então, enfim, acho que tudo que eu sou, né, vem muito até de amigos que eu tenho agora. Belete, fundamental, assim, um menino, nossa, que confiou em mim, eu confiei nele, é um laço de relacionamento muito bom. Juliana, o Tom, né, tô falando mais do pessoal de Jandaia, ou os outros meus, não fiquem assim, todos têm valor, mas eu tô falando por conta que é a realidade das pessoas que nos ouvem, acho que é muito próxima, né, da Federal de Jandaia do Sul, um lugar que eu gostei de estar, né, eu estive aí, eu comi lá no posto, fui tomar café no posto,
Então, assim, eu gosto disso, não é uma coisa que é difícil para mim. As meninas me convidaram para a semana, né, o ano passado, ano retrasado, para fazer palestra. Eu gosto. Então, se você perguntar assim, que atividade você gosta? Eu gosto dessa, que relaciona, que junta pessoas, sabe? E que a pessoa chega mesmo de corpo e alma e fala, vamos, para onde nós vamos? Ah, vamos, né? E eu acho que essa disponibilidade, ela tem que existir mais nas universidades, né? A gente construiu um mundo muito pesado para nós, né? Muito pesado. Os horários que a gente tem como professor, Uhum. não sei vocês, mas assim, é louco, né? Chega a aparecer, chega isso, chega aquilo, é filho, família, é casa. Mas o que a gente está assistindo é muitos colegas doentes, tristes, né? Levando alunos tristes, doentes, um mundo com tanta informação e a gente atropelado, né? A gente sem respirar, né? Eu acho que essa é a maior dificuldade que nós temos hoje na academia. A gente perdeu a simplicidade mesmo, sabe? Ser simples é bom, é top, né? Uhum. É interessante, não é Uhum. ruim, né? As pessoas perderam. E então a minha história ela passa muito até hoje, né? O efeito que tem a Uhum. Daniela lá do Instituto, o Aislan, assim, que dividiu a sala comigo quando eu cheguei na UEM, agora a gente está junto no projeto Paulo de Campo Mourão, Ubner, os meus alunos todos ali de mestrado, os meus alunos transformam minha vida todo dia. Hoje a gente teve uma apresentação do Felipe, nossa, ele me deixou emocionada. Então, assim, é muito bom, porque vem coisa boa, né? É esforço, mas não é um esforço, não é uma coisa com peso, é sempre com Uhum. leveza, né? Então, quando a gente cresce na carreira, em várias coisas aí que eu não falei assim, eu vou ser isso. Não, um dia eu vou estar lá no CA de microeletrônica do CNPq. Nossa, eu vou. Tem gente que fica procurando Uhum. conhecer aquele. Não, eu sempre falei, eu quero fazer isso. Aí a pessoa via que eu estava fazendo, vem fazer aqui, vou. E foi dando certo, né? Assim. E hoje eu dou muito valor assim nas pessoas que estão comigo hoje, que então a história passa muito por várias dificuldades, mas nunca como vítima. Você não Uhum. vai achar assim. E eu conto a história para a molecada entender que foi suado, gente, que não foi assim, Uhum. né? Nossa, que é uma história que tem muita coisa. E tem essa professora de educação física que acreditou em mim, que me deu autoestima, que me acolheu, que falou, dá, vai. Tem esse pastor que falou, ó, dá. Hoje eu tenho entendimento do que ele fez, né? Mas no dia, quando ele falou, você tem um sonho, vem aqui. Eu falei, ser cientista partiu, vambora, vamos para o território da bênção e Deus pode, né? Eu acho que Então, você tem narrado assim uma história muito inspirada, né? E que isso tem refletido encontrado também no seu caminho pessoas, né, que te inspiram e que são também inspiradas por essa missão. E aí, o tempo vai voando. E para falar de felicidade, professora, como é então? Perguntaram da onde veio a ideia de ensinar a felicidade na universidade, como é que a felicidade foi parar como tema universitário? Conta pra gente um pouquinho disso. nem tudo são flores, certo? Que até chegar a flor, fica aquela né, roseira lá, só com o espinho esperando, né? Então, na construção dessa história, que depois eu fiz mestrado, fiz doutorado, fui professora da Escola de Engenharia da UFMG, que também foi um lugar muito importante para mim, porque eu cheguei na Escola de Engenharia, tinham 26 candidatos, né? Todos homens, eu passei no concurso, assim, ninguém nem que sabia dar os parabéns para mim, porque foi tão assim, né? Inesperado, tudo. Lá também eu passei por uma experiência como essa de um professor num laboratório de eletrotécnica, tinha uns motores para dar aula e eu não sabia todos os motores. Então eu falei, vou estudar um de cada vez. Mas quando eu cheguei para dar aula,
era todos, então só fazia o círculo de equipes, cada equipe ficava num motor num dia, eu tinha que ter feito todas as aulas. Eu falei, meu Deus, e agora? E aí eu dispensei a minha primeira turma, subi para tomar um café, conversei com a secretária assim, do departamento. Quando eu desci, alguém tinha deixado tudo pronto para mim. Eu falei, quem será este anjo? Né? E aí eu experimentei na faculdade, na universidade, como professora, esse afeto da pessoa que te ajuda sem você eu descobri quem era o dia que eu pedi exoneração da UFMG. E muitas coisas eles fizeram. Eram duros comigo, mas iam me ajudando, articulando, assim, aquele cuidado. E aí, quando eu vim para a Universidade Estadual de Maringá, no concurso, o cara perguntou assim, o membro da banca perguntou, o que você aprontou na UFMG que você veio para cá? Eu falei, como assim? Ninguém larga o UFMG para vir para a UEM. Tudo assim, eu não larguei nada. Eu vim porque eu tenho família aqui, porque a minha vida é o Paraná, eu tomei uma decisão, né? Porque a UEM não é boa? Eu falei, ué, eu não tô entendendo, né? O preconceito não era só comigo, o preconceito era com a própria instituição dele, né? E como eu cheguei na UEM muito pronta, com bolsa de produtividade, eu não cheguei como um professor chega, né? Recém-doutor, construindo uma história, já foi aluno da instituição, né? Não, eu cheguei com alguém com o passado pronta do jeito que eu sou hoje, com tudo isso aí. Vou fazer isso, né? E até lá na engenharia, eu tive durante muitos anos um projeto que levava como chama? Cesta básica no lixão. E o primeiro ano que eu fui, eu tive que emprestar um carro, emprestar não sei o quê. No final, eu ia com todas as combis da escola de engenharia. A escola de engenharia adotou o projeto, né? Então, para você ver como que todo mundo era muito junto, né? Vamos. Tem um professor fazendo uma coisa, vamos, né? Então, quando eu cheguei na UEM, eu vim desse jeito. E aqui não era assim. E eu tive muitos problemas, muitos de relacionamento. Talvez desencadeado por mim, eu não sei o que foi, a atmosfera que pegou, e eu tive uma síndrome de Burnout. Eu fiquei muito mal, tive crises horríveis dentro da universidade, passei muito mal, tive câncer, tive embolia, tudo dessa pressão, né? E eu, assim, na última da embolia, que eu fiquei 21 dias internada lá, morre, não morre, eu falava, gente, tem que ter um jeito. Eu tenho que ter, não é possível, não existe, tem que ter uma maneira de sair do ciclo, né? Eu tenho que sair, os colegas têm que sair, alguém tem que sair do ciclo, né? É opressor demais. E aí eu descobri a disciplina de felicidade em Harvard, que já estava em Yale, que já estava em Berkeley, que já estava em várias universidades do mundo. Essa disciplina de felicidade ela foi feita por mais de 235 mil pessoas em 35 países. A UBS, a Samsung, o próprio Pentágono já estavam adotando a disciplina de felicidade. E uma professora da UEM, a Maria Luísa Furlan, também tinha me falado da disciplina. Eu falei, eu vou fazer esse negócio. O nome dela falhou. Maria Luísa Furlan. Eu falei, vou estudar esse negócio. Aí fui fazer o curso. Fui estudar. Aí eu já tinha, nesse meu meio tempo, eu fui fazer teologia. Que eu falei, eu preciso de uma disciplina que me conecte com o mundo. Porque eu estava num ambiente hostil e numa maneira hostil. Eu não sabia como me posicionar, né? Nada trazia perdão para as pessoas em relação a mim. A coisa só aumentava. Então eu fui fazer capelania estudantil, fui fazer capelania. Na capelania, que é a coisa de você ir no hospital, levar conforto ao doente, eu descobri a capelania estudantil. Tem a capelania ecológica, tem a capelania de presídio, e eu descobri a estudantil, que é quando você oferece ao aluno esse conforto, né? Sem tocar na história, você não é psicólogo, mas você tem alguns... Aí eu fiz a capelania e falei, eu vou descobrir se a minha turma de aluno precisa disso. E eu fui descobrindo. Os alunos foram confiando, eu fui confiando mais em mim, porque eu me sentia inútil. Engraçado, eu tinha um bom currículo,
Eu tinha tudo, mas eu sentia que eu não era nada, eu tinha vergonha. Cada vez que eu ganhava um prêmio, eu tinha vergonha. Cada vez que eu fazia uma coisa boa, eu tinha vergonha. Eu não queria que aparecesse. E eu fui ganhando essa confiança com os alunos. Eles foram ficando, foram crescendo. E essa esperança com a molecada, esse jeito de lidar, falei, é essa disciplina que a gente precisa, né? E é o que a gente está tentando fazer, trazer essa disciplina, porque a felicidade não é o que vai evitar a depressão, não é isso. A felicidade, ela é uma vantagem competitiva. O cérebro que pensa com felicidade é um cérebro campeão, sabe? É uma coisa muito interessante, faz um diferencial competitivo muito grande. Então, assim, se você é médico e você tem esse treinamento de felicidade, você vai atender muito melhor seus pacientes. Toda disciplina de felicidade, todo treinamento, tem o livro, né, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Lá tem cinco métodos para você treinar a sua mente para a felicidade, para ser um profissional melhor. Então, assim, recomendo Professora, muito. bom, então vamos continuando. A professora voltou, nós voltamos. Você dizia então sobre as 5 maneiras de treinar o cérebro para a felicidade, né? Segundo aquele livro de Harvard sobre a felicidade. Você estava contando para a gente um pouquinho sobre isso. Isso. Então, o que você tem que treinar? O que é o segredo da felicidade? A maneira como você pensa é mais importante do que tudo. É mais importante do que você tem na geladeira, do que você tem no seu lápis, do que você tem em tudo. A maneira como você pensa é o que vai dar vantagens competitivas profissionais e que vai te dar qualidade de vida, que vai te dar bons relacionamentos, né? Em casa, com família, com filhos, com você mesmo. Então, a felicidade, essa disciplina, ela é baseada no estudo que tem sobre o cérebro trino, né? A gente tem, não sei se não é a minha praia, né? A neurociência é o que eu estudei. Nós temos 3 desenvolvimentos do nosso cérebro. O cérebro primitivo é o nosso cérebro réptil, né? É o cérebro da sobrevivência, aquele cérebro que o homem das cavernas tinha, de sobreviver, de lutar pela sobrevivência. Se você dormir, alguém te pega, alguém te rouba, né? E esse instinto de sobrevivência é o nosso primeiro cérebro. Depois a gente tem um cérebro que é conhecido como cérebro límbico, que daí o ser humano começa a ter a noção de sociedade, de família, de pertencer, de um núcleo, ainda assim acumulando memórias que o permitam sobreviver. Então, não põe a mão no fogo que queima, né? Caiu um trovão, um raio, morre. Então, o ser humano vai acumulando o que causa e efeito. Esse é o segundo cérebro, que é o cérebro límbico. E o que acontece? Muita gente está presa lá no cérebro réptil. Está concorrendo. Só tem um lugar ao sol. Só tem um lugar ao sol. Não, gente. Tem muito lugar no sol. Tem bastante. Tem para todo mundo. Vamos todo mundo comigo tomar sol. Esse cérebro do vamos todo mundo tomar sol comigo é o terceiro cérebro, né? A terceira fase que a gente chama o cérebro mais recente, que é o neocórtex, que é esse cérebro em que a pessoa aprende a ver uma coisa, parou, pensou, antes de jogar aquela injeção de cortisol, de estresse, de tudo que ela aprendeu, dela já sair reagindo, parou tudo, calma. É difícil, é um treinamento, né? Falam até que esse treinamento que a gente faz para ter este cérebro, neocórtex, é um treinamento de 8 semanas. É o que o seu cérebro precisa, você dominá-lo, sabe? Que a gente chama de uma consciência abrangente. Você entende a situação, você fala, não, peraí, calma, antes de ter ódio, catar o telefone, responder, mandar um palavrão, dedo na buzina, para. A buzina não vai resolver. A pessoa não tá aí. Você buzinar não vai se fazer ele dirigir melhor. Calma. Para que ficar com o seu coração? Para que perder o seu dia? Né? E entre o cérebro réptil e o neocórtex tem esse cérebro límbico. E tem exames físicos, né, de ressonância que mostram a amígdala, que é um pedaço desse seu cérebro onde fica essa memória,
né? Do bateu, levou, do que acontece. E quando as pessoas vão guardando muita mágoa, muita coisa, muito bravas, muito estressadas, a amígdala é grande. E quando a pessoa faz o tal tipo assim, ela faz, sei lá, yoga, ou ela, né, tem um outro tipo de comportamento, quando ela vai respirando, ela vai se treinando, ela vai usando as técnicas de felicidade, a amígdala vai diminuindo. O estresse vai diminuindo. Você é que comanda a sua mente, e não a sua mente que comanda você. Né? Então, o que o estudo de Harvard fez e por que é importante Harvard? Porque se eu de Cianorte da UEM falasse, ninguém ia dar bola. E o que os caras de Harvard perceberam? Tem uma moçada lá que nasceu inteligente. O cara falou assim, vai para Harvard. O pai, você vai para Harvard, todo mundo já arruma tudo, o professor, aquela criança, ela tá pronta para ir para Harvard e ela só tá pensando em Harvard. Aí pega aquela melhor matéria-prima possível, manda para a melhor universidade do mundo. O que acontece lá dentro? O que acontece? O que acontece aqui não, hein? Deprime, fica apático, faz procrastinação, entra num jogo de comparação, entra numa luta para ser o melhor aluno, finge que o aluno que está com dificuldade não é nada, não olha para o colega, não se conhecem. Só 5% dos grandes cérebros lá de Harvard conseguem ter uma vida tranquila, feliz, passa de ano, reprova, vai, termina e vira alguém na vida. Porque se aquele monte de gente boa que chega numa universidade super boa saísse super bem, o mundo já tinha mudado. Concorda comigo? Chega um monte de gente boa numa universidade, o mundo já teria mudado. E aí que entra a educação 5.0. Você está formando o quê? Cérebros para quê? Para a pessoa dar conta da vida dele, para ele ser rico? E o resto do universo que se encontre? Então a felicidade, ela é um dos passos para a gente chegar na tal da educação 5.0. Que a pessoa tem consciência, paga, não tem vergonha de ganhar dinheiro não, ganhe dinheiro, fique rico, mas não seja essa sua meta, seja o seu resultado. E o resultado vem de você ter esse entendimento, de você não se julgar, não se magoar, não se entristecer e não deixar colar em rótulos em você. Às vezes uma criança vai mal em matemática, mas ela é boa em português, ela é boa em geografia, ela é boa em ciências, mas ela não é nerd, porque matemática é o juiz da criança. Então, é muito interessante, se a criança não é boa em matemática, ninguém fala para ela fazer medicina. Ela pode ser fera em biologia. Não, ela está condenada a fazer o que o professor, o que a grande Cláudia, né, aquela Dume, de a gente vai colocando as pessoas no formato, né, enquadrando, diretórios. Então, o que acontece com a criança, ela vai ser um artista fabuloso. Ela gosta de desenhar, ela desenha bem, ela vai trazer alegria. Se você desenha bem e é bom em matemática, meu filho, ou você vai fazer medicina ou você vai fazer engenharia. Esquece, você não vai fazer artes. Artes visuais, não. Você vai ser youtuber? Nem pensar. Você vai ser um jogador? Não. Então, o que a gente faz? A gente vem encapsulando as pessoas e elas vêm com esses dogmas. Você não serve para isso, você é burro. Você é bom em matemática, você não. Você programa, você não. E a pessoa vai para a universidade com isso. E eu sou ruim. E fui mal. Nossa, eu sou uma catástrofe. Não, nunca vou conseguir. Ai, meu Deus. E vai colando os rótulos. Cola 1, cola 2. Vai colando. Vai colando. E ela não entendeu. Se você perder uma mão hoje, o seu cérebro vai te ajudar a comer sem ela. Você vai sobreviver. Se você perder a visão, você vai sobreviver. O cérebro tem plasticidade. Tanto ele tem plasticidade que existe o réptil, né, o límbico e o neocórtex, porque o cérebro evoluiu. E a gente evolui, o nosso cérebro aprende. Os meninos que estão aí, me respondam aí no chat. Já brincaram de Fusca Azul? Você conhece essa brincadeira? Conhece, Maitê? Fusca Azul? Eu não conheço. Tem filho menino? É menino ou menino? Não, tem uma brincadeira que é assim, quando você vê um Fusca Azul, lá do meu tempo, você dá um soquinho no colega, tá? É um negócio louco. Eu aprendi isso depois que eu tive menino, que ele aprendeu isso, ele me contou. Eu não posso ver um Fusca Azul.
O meu cérebro é condicionado a ver um Fusca azul. Eu vejo um Fusca azul, um dia eu não aguentei. Eu, em Brasília, dei um soquinho no cara do CNPq. Porque eu falei, não, você nunca brincou disso? Isso é plasticidade. Você treina o seu cérebro, né? E a gente O não pessoal aqui percebe isso. tá Olha dizendo lá, que ó. conhece sim, professora. Olha lá, ó. Então a gente pode treinar o cérebro para funcionar melhor. O que acontece? Uma notícia de jornal, um jornal televisivo, ele é feito assim, as 3 primeiras notícias têm que arrancar sangue para chamar. E você pode ver, programa policial tem maior audiência. A pessoa procura uma desgraça, porque ela quer ver a desgraça dos outros para sentir que a vida dela tá boa. Nossa, coitado ferrado, hein? Ixi, olha, tá com câncer. Nossa, olha, roubaram a mulher. Nossa, teve isso. Ai, tá vendo? Nossa, ainda bem que a nossa vida é assim. Se você for ver, as pessoas, sem querer, elas fazem isso. Elas tentam balizar a vida delas com a régua dos outros, né? Não! Você tem que bolar o seu cérebro para focar na notícia boa, para buscar coisas boas, que nem eu falei, coisas coloridas, né? E aí tem uma técnica na felicidade, que é o livro da gratidão. Então, o que você faz? Todo dia, antes de dormir, você pega um caderno, você tem que ter, o meu tá aqui, ó. Você pega um caderno e escreve as 3 coisas pelas quais você foi grato. O que aconteceu de bom nesse dia? Você escreve, tem que escrever. Porque a palavra escrita, ela faz com que o seu cérebro preste atenção, formule a frase. Então, o cérebro vai parar tudo que ele está pensando. Amanhã eu tenho que fazer isso, abastecer o carro, trocar o óleo, tem que acordar cedo. Não, o cérebro vai focar naquilo e vai escrever. Aí tem gente que fica assim, mas o que eu vou escrever, gente? Não aconteceu nada. Nossa, foi uma tragédia. Eu escrever o quê? Nem vou escrever. Escreve, acordei, respirei, deu tudo certo, dormi. Pronto, escreve. O seu cérebro vai começar a ficar no outro dia procurando, vixe, o que eu vou escrever no diário hoje? No terceiro dia, acho que isso vai pro diário. No quarto dia, vai pro diário. No 6º, 7º dia, você nem vê o problema. Você só vai procurar o quê? A notícia boa. Você ensinou o seu cérebro a desprezar a notícia ruim e focar na coisa boa. O seu corpo para de ganhar tanto cortisol, tanto estresse, porque o estresse ele é bom, ele só não é bom o tempo todo. Né? Então, o caderno da gratidão, ele é cientificamente comprovado. Então, ter um caderno de gratidão é um exercício fantástico. Nos primeiros dias, você fala, hoje não. Não, vai. É disciplina. Né? Tem uma frase que diz assim, que o amor é o que o amor faz, o amor é ação. Porque você só sente que você é amado, ou você só demonstra que é amado se você fizer alguma coisa. Só amar não basta. Ninguém se sente amado só por te amo. Né? O amor são ações. Então, as ações, elas são necessárias. Escrever no caderno é necessário. E o seu cérebro vai treinando, treinando, treinando para enxergar coisas boas. Essa é uma coisa que é fácil de fazer e é uma que está lá no diário. Tem outra coisa que ele chama de círculo do Zorro. Tem uma coisa que você não gosta em você. Nossa, eu tenho uma coisa que, gente, se eu pego alguém reclamando, é muito engraçado. Se a pessoa reclamou, eu já falo, vixe, como se eu fizesse figa, se eu falar que não pega em mim. Porque a pessoa que reclama, a gente é produto das 5 pessoas com as quais a gente convive. E a pessoa que reclama, isso é físico, é uma vibração de molécula, sei lá o que lá, que passa. E querendo ou não, você pega aquilo, você traz aquilo para dentro de você. Né? Então eu comecei a ter muita dificuldade com quem reclama. Aí eu fiz o círculo do Zorro. O círculo do Zorro, você pega um problema seu e tenta trabalhar aquele problema. Tenta focar e melhorar ali. Não tenta melhorar tudo que você acha que está errado na sua vida de uma vez. E vem do filme, do Zorro, que o Antônio Bandeiras era um espadachim e ele era bêbado, com a vida tudo errada, e o cara vai ensinar ele a ser um espadachim e desenha um círculo no chão e fala, quando você for bom aqui, aí você vai pro mundo. Né?
Então, todas as coisas que eu vou fazer, eu sempre penso nisso. Falei, deixa eu ver se eu tô boa aqui, deixa eu ver se eu dou conta disso, se eu consigo para o mundo. Tem outro livro que ele fala da arte gerencial. Tem muita gente que quer ser CEO de empresa, reitor da universidade, professor homenageado. A pessoa quer isso, mas ela não entende o preço que tem que ser pago, né? O preço da sua vida pessoal envolvida naquilo. Então, é importante que o livro ele fala, é um esforço com compensação, né? Você vai fazer, vai dominar muito de você, vai ter uma consciência abundante, vai ter domínio sobre as suas coisas, para depois querer as outras coisas que envolvem outras pessoas. Ele também fala de um ponto de alavanca, que é a maneira como você, se você tem uma alavanca, né? A maneira como, o ponto de apoio da alavanca, é a gangorra, que a gente vai no parquinho lá. Então aqui, os dois pesos, você tem uma força. Se você moveu o ponto da alavanca, a força que você tem que fazer na alavanca é outra, né? Você puder ter que pôr menos ou mais força. Isso significa que a maneira como você vê a situação vai exigir de você mais ou menos força. Nossa, o cara foi lá e fez isso e aquilo. Ah, mas fez isso, aquilo. Não, peraí, calma. Brigar adianta? Não. Para que eu vou fazer essa força toda? Vai resolver? Não. Eu tenho um segredo, gente. Tem 2 pessoas que se declararam desafetas minhas, não gostam de mim. E eu fiquei um tempo tentando ganhar a pessoa. Falei, não, que isso, como pode? Não, eu sou legal. Peraí, não, pera, eu sou legal. Pera, deixa eu te falar como é que eu sou. Chegou um dia que eu falei, rapaz, pra quê? Vai acrescentar o que na minha vida? Que bom, nem quero que fique de bem, porque vem peso. Então você toma decisões de parar de sofrer, né? Então o livro ele traz uma série de técnicas que vão sendo colocadas, claro, é um exercício. O livro não é uma novidade, porque se você olhar a biografia de Benjamin Franklin, ele fez isso, né? É um cara que inventou o para-raio, ele que inventou o correio, o sistema de hospitais dos Estados Unidos. Ele é a única pessoa que não foi presidente dos Estados Unidos e está na nota de dólar, e está na nota de $100. Então, Washington está na nota de $1, está na nota de 100. Isso é a cabeça do cara. Ele foi um empresário, ele foi riquíssimo, ele fez tudo que você puder, admiradíssimo. O que ele decidiu? Ele decidiu que ele tinha que ser bom. Eu quero ser uma pessoa boa. Eu quero que as pessoas gostem de mim, tenham prazer em estar comigo. Aí ele selecionou 13 virtudes e toda semana ele treinava uma virtude. Treinava. Não, eu vou ser bom. Eu vou ser generoso. Não, eu vou. Não dava certo, ele passava para a última semana, fazia a próxima. E ele fez esse método porque ele queria ser bom. Ele queria fazer diferença. Ele queria inspirar a pessoa. Ele não queria que as pessoas puxassem saco dele para ter cargo. Ele queria que as pessoas tivessem motivação na história dele. Então, essa coisa do positivismo, da felicidade, a Bíblia fala muito disso, né? De você saber que você pode, que você tem excelência, que Deus quer derramar sobre sua vida medida bem formada, sacudida, transbordante. Né? Que você tem que amar o seu próximo, que você tem que se cuidar. Então, todas essas coisas são sintetizadas no livro de felicidade. E isso, assim, eu falo que é igual o programa do Silvio Santos na minha época. Ninguém assistia, mas todo mundo sabia o que estava acontecendo. Então é o livro que, se você não quer dizer que você leu, porque você acha que isso pode fazer de você uma pessoa menor ou exposta, leia. Deixa escondido, mas leia. Porque é importante. Outro livro legal é esse aqui, ó, que é o livro da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Muita gente espera estar super preparado para fazer alguma coisa na vida. A pessoa fala, não vou fazer doutorado esse ano, não. Não vou, porque eu não estudei, não sei muito, faz tempo que eu não estudo, faz tempo que eu não sei o quê, faz tempo que isso, faz tempo que... Não espere estar preparado. Porque a gente não vai estar preparado nunca. E a gente cai numa armadilha da perfeição. Né? O livro fala muito disso, é um livro muito interessante. E o livro mais água com açúcar, mas mais profundo de todos, é o livro que fala Arrume a Sua Cama,
que é uma coisa que quem me segue lá no Manatim, me segue numa coisa, vê que toda hora eu caio no, arrumou sua cama hoje? Você arrumou sua cama hoje? Arruma sua cama. O cara fala, que eu vou arrumar a cama? Daqui a pouco eu vou dormir de novo. Pra que eu vou arrumar? Ah, não. Ou a minha empregada vai arrumar, minha mãe arruma. Não. Tome a rédea da sua vida a hora que você acorda. Acorda, vai lá, faz X, escova o dente, e arruma sua cama. O seu cérebro entende que você tem domínio sobre uma tarefa pequena, que você pode, que você faz, que a sua vida está na ordem. O seu campo visual entende que aquilo está em ordem. Aí todo o resto entra em ordem. Daí você vai chegar na cozinha, você vai ver a louça para lavar, você vai, não, tem que lavar, hein? E você, aos poucos, vai colocando, embora não tenha tempo, a nossa jornada seja uma jornada muito difícil, muito louca, acorda atrasada. Eu, quantas vezes, acordo que nem uma louca. E é engraçado que parece que eu tô pecando. Quando eu saio de casa correndo sem arrumar a cama, eu tenho que ligar e falar assim, ai, não, pelo amor de Deus, arruma a cama. Enquanto ele não me manda uma foto da bendita arrumada, parece que a coisa não sincronizou. Porque o meu cérebro, ele se adaptou a esta ordem, né? Não é também para ficar perfeccionista, né? Ai, o lençol lá que tem que pular uma moeda. Mas a felicidade, ela traz a gente para isso, para a gente ter essa leveza de saber quem a gente é, de querer participar, de não ter vergonha, né? Eu acho tão bonitinho quando alguém fala, ah, eu posso participar do Maná? Eu falei, minha filha, não precisa pedir não. Esses dias uma menina super querida falou, ah, professora, arruma emprego, vou sair do Maná. Eu falei, por quê? Não, porque não vou ter o que fazer. Eu falei, como não? Sua presença muito nos interessa. Né? Nós queremos você, nós queremos discutir, nós queremos saber como é que é isso, como é que é ter que parar de estudar para trabalhar. A gente quer saber essa realidade também. Se você não quiser ficar, amém. Mas todos são importantes. Né? Eu acho que os nossos alunos, os que te ouvem da sua instituição, os do Maná, eles têm que ter essa consciência, eles são muito importantes. Eles têm muito mais futuro, sabe, do que passado. Eles têm um futuro belíssimo, oportunidades incríveis, e eles têm que acreditar nisso, sabe? Tem que acreditar. Aí você, às vezes você fala assim, ah, mas eu sou meio deprimido, eu tive muita dificuldade, tem isso, meu pai é alcoólatra, né? Tem situações muito difíceis, tem pessoas que carregam dores muito difíceis, né? Não é uma disciplina de felicidade que vai... Mas, querido, comece por algum lugar. Sabe? O primeiro passo te tira de onde você está. Então, assim, achar esse caminho... Eu tenho alunos que chegam na minha sala, já aconteceu, com dores, porque o professor chamou ele de imbecil. O cara chega chorando de um jeito que parece que perdeu a mãe, porque a dor na alma dele de ser chamado de imbecil por causa de alguma outra situação, né? É muito grande, aquela dor é assim, eu falo, meu querido, olha, confia em mim, você não é um imbecil. Então ele para de chorar e vai embora. Mas é preciso alguém para chegar e dizer, você não é um imbecil. E às vezes, na sua sala de aula, tem alguém que não está indo bem na matéria, que está se sentindo excluído, que está quieto, e você não se preocupa com o seu colega. Chega aí, cara, beleza? Toma uma coca? Né? Ô, cara, e aí? Fez tarefa? Sei lá, fez exercício? Ah, fala alguma coisa. Não, os nossos alunos, eles fingem que o colega que está lá naquela dor, sei lá, naquela vibe também, não sei. Se o cara não te responder, não quiser nada com você, tudo bem. Mas você pode fazer diferença. Né? Numa turma de primeiro ano, isso é muito importante. Tem gente que chega no último ano da faculdade e não conhece os colegas de sala. A minha turma é tão louca, a gente se conhecia tanto, a gente era tão louco, nossa, uma turma muito louca, que a gente tem um WhatsApp, nós estamos juntos há 30 anos. E as piadas são as mesmas. Eu falo, esse povo não tem plasticidade, porque o que ele que era chato continua chato, mas a gente é amigo, né? A gente tem essa sensação de grupo, né? Então, acho que é importante, na sua universidade, você vai estar lá 2 anos, 3 anos, 4 anos, seu professor, não gosto dele porque ele é um chato, não gosto dele porque ele é um idiota, não gosto dele porque ele usa esse tênis horrível, eu não gosto dessa professora porque ela tem a voz fina. Esquece isso, meu querido.
Você falar mal do seu professor e achar defeito do seu professor, sabe para quem que vai fazer mal? Para você. Só para você. Pega esse seu cérebro e foca no que o seu professor tem de bom. Nossa, professor, é só o branco do olho, então foca nele. Foca no branquinho do olho do seu professor. Faz isso, você vai descobrir que os cílios também é bonitinho, que o nariz tem jeito. Porque se você entrar numa vibe de ouvir o que os ex-alunos, né, a turma, que os veteranos fazem isso, já traz aquele terrorismo. A rádio aluno já vem arrebentando. Então, a disciplina de felicidade, ela te fala uma coisa, meu querido. A realidade é sua. A história da sua vida é sua. É diferente da outra. Você é singular, você é único. Não tem ninguém como você, não tem ninguém com a sua história. Então, a sua maneira de interpretar uma aula de algoritmos, de banco de dados, uma aula de psicologia, é sua. Não adianta você querer pegar o que o cara te falou e trazer, porque não vai casar. Você, às vezes, tem a chance de gostar da disciplina, de gostar do professor, mas o outro foi lá e fez o quê? Sugestionou sua mente para você nem dar chance para aquilo. Então, felicidade é uma disciplina que ensina você a enxergar o mundo pelos seus olhos. A maneira como você pensa, sem preconceitos, sem rótulos. Porque o que a gente faz muito é condenar o professor ao fogo eterno de alguma coisa que ele fez no passado, ou condenar um colega de sala, ou um colega de departamento o resto da vida, ó, você não serve para mim, tchau. Você também não serve, tchau. A gente vira juiz, que isso? Não serve por quê? A pessoa não vai dormir com você, não vai na sua casa, não vai tomar sua água. Ué? Então, a gente tem que, na felicidade, a gente tem que estar pronto para viver. Pronto para viver. É um negócio muito... Meu filho sofreu muito bullying na escola. Um dia eu falei para ele assim, é o seguinte, o cara chegou perto de você, você não deu conta do bullying, você finge que ele é cocô de cachorro. O que você faz com cocô de cachorro? Você não pisa, você não cheira, tenta não provocar. E ele fala com você, você olha para ele e fala, nossa, que cocôzão de cachorro. Falei para ele. Falei, aí depois ele fala, mas eles só falam isso, ele fica lá e fica dando nota. Esse imbecil nota 10, imbecil nota 8, imbecil nota 7. Mas não fique isolado. Participe. Aprenda a reagir. Vai treinando, porque o mundo vai ser assim. Porque o mundo que a gente está vivendo hoje é um mundo que as pessoas, muito engraçado, todo mundo é juiz. Todo mundo julga, todo mundo dá nota, todo mundo vive no mundo da rede social, os jovens estão 5 horas retidos no mundo virtual, aí chegam e não querem ajudar a mãe a lavar uma louça, não querem trocar o rolo do papel higiênico. Quem faz aula de informática e sociedade comigo, primeira aula, todo mundo recebe um rolo de papel higiênico. Porque se você quer descobrir ética, é você ir no banheiro da pessoa. A pessoa acaba o papel higiênico, dane-se o próximo. Tô nem aí. Mesmo que o próximo seja eu. Eu não tenho tempo de repor o rolo de papel higiênico. Não é? É louco, a gente faz isso. Eu dou risada sozinha. Que eu falo assim, hora da vingança. Né? Hoje eu consigo ter consciência, mas nós não temos. Por quê? Nós vivemos numa sociedade que nos ensinou a entender, mas não a compreender quem nós somos. E a disciplina de felicidade, ela ensina você a se posicionar. Você decide se você quer ou não. Mas você vai entrar, próxima vez que você entrar no banheiro da sua casa, você vai olhar o papel higiênico, certamente. E você que está nos assistindo, jamais deixará um plano de vingança para o próximo. Tenho certeza. Entendeu? Outra coisa, olha que coisa interessante. Nós somos parte de uma elite. A gente está na universidade, né? A gente teve acesso, todos nós, né? Porque muita gente não tem acesso a saneamento básico. O país é assim. Nós temos um defeito terrível, que é olhar a pobreza como se fosse uma paisagem geográfica. Lá longe, ela não nos toca, né? Ela não chega para nós. E a pessoa vai no banheiro e ela lava a mão depois que ela vai no banheiro. Eu espero que sim. A grande maioria. Vai no banheiro, lava a mão e sai. Por quê? Porque ela não vai contaminar ninguém.
Amigo, deixa eu te dar uma notícia. Você tem que lavar a mão antes para não se contaminar. E não é por causa do coronavírus, não. É porque é higiene básica. E nós chegamos na graduação, na pós-graduação, no mestrado, doutorado, com problemas de educação de higiene básica. Porque a gente não toca nos assuntos. Né? A gente não fala dos assuntos. A mesma coisa sobre felicidade. Se é um professor universitário hoje, você fala, eu estou feliz, você é um problema. Porque você tem que estar triste, você tem que estar arrebentado, você tem que estar insatisfeito, você tem que estar quebrado, você tem que estar rufado. Porque todo o sistema é contra você, né? O sistema é pouco favorável a você. E você, aí, se você nem chegou na universidade, é novinho, você nem tem isso, mas de tanto falar, você fala, não, eu tenho que ser mesmo. Então, eu tenho que me encolher e ser triste. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês com felicidade, e o que me motiva nessa disciplina, é que a gente entenda de uma vez por todas que o que a gente pensa é mais importante do que a gente sabe, é mais importante que o QI, é mais importante que tudo. A maneira como você percebe uma situação é um diferencial competitivo. A pessoa, eu quero um emprego, quero um emprego, quero um emprego, quero um estágio, eu quero emprego, eu quero uma bolsa de C, eu quero uma bolsa de C, eu quero uma bolsa de C, eu quero emprego, eu quero emprego. Arruma, daí que a pessoa faz. Ah, hoje eu vou só no básico. Não, acho que eu não vou fazer não. Ah, rapaz, deixa eu te falar. O que você está fazendo é contra você mesmo. Chance de sua vida de se demonstrar um bom profissional, de exercer a sua melhor função, de fazer as suas coisas com excelência. É o que você faz? Você não faz. Ah, não, acho que não. 20 horas semanais de bolsa. Ah, tá, vamos ver. Ah, vou dar uma garibada aqui, vou dar uma colocada ali. Você está se enganando. Você está perdendo a chance de sua vida de se desenvolver em 20 horas que as pessoas estão investindo em você. Você teve uma chance. A pessoa quer um emprego, a pessoa acha um emprego e não se dedica ao emprego. Para que isso? Então, melhor você ficar desempregado. Né? A gente precisa desse compromisso com a vida, gente. A gente precisa de um propósito imbatível. A gente precisa falar de uma coisa que a gente chama de excelência. Excelência, eu falei esses dias. Quem é aluno números nível 6 e 7, que tira 6, 7, 5, 6, 7, por várias coisas, porque prefere ter uma vida do que ficar concorrendo com nota. Quem falou que tem que tirar 10 o tempo todo? Né? Às vezes você é desse tipo. Ou às vezes você se mata de estudar, arranca os cabelos, mas tira 7. Deixa eu te falar, o teu 7 é excelente. Porque a definição de excelência é medida perfeita. Quando você deu tudo de si, padrão perfeito, medida plena, você fez tudo. O seu 7, meu querido, é 10. Parabéns, você é excelente. Você é excelente. Porque você fez tudo. Você usou de vigor, de entusiasmo, de disposição para chegar naquela medida perfeita. Na cabeça do seu professor, que está lá no século passado, você não é excelente, você é a turma do médio. E para ele é bom ter o médio, sabe? É gostoso para o professor. E às vezes para ele também, se ele tiver mais problemas ainda, é gostoso ter um aluno 3, 2. É bom porque, nossa, deu uma prova, olha, pensa, os caras tiraram 2, 3. Dá dó, né? Por quê? Porque ele não tem medida perfeita, não tem medida plena, não tem vigor, não tem entusiasmo. Né? Então, você tem que cuidar com a régua que você está se medindo. Mas também não fique medíocre, não. Ah, eu sou 7. Gabriela, né? Eu nasci assim, eu fui sempre assim, eu não vou mudar. Não, isso aí chama-se cretinice. Você tem que falar, não, agora eu vou. Não, eu vou dar jeito, eu vou conseguir. Então, acorde com um propósito. Dedique-se com um propósito. Gente, você acredita, Maitê? A maioria dos alunos que vai para a universidade vai como se fosse castigo. Nossa, eu tenho que passar o primeiro ano.
Meu Deus do céu, eu primeiro ano e aí vem o segundo ano. Ai, meu Deus, o segundo ano. Ai, o terceiro ano e o ano que vem tem TCC. Ai, o TCC, meu Deus, o TCC. São 4 anos de desgraça. Meu filho, deixa eu te dar uma notícia, é um privilégio. Não vai piorar a sua vida. Quando você terminar a graduação, sua vida vai estar melhor. Quando você terminar o primeiro ano, você vai estar melhor do que quando você não estava na faculdade. Então, encare a faculdade, a universidade, como um plano perfeito de Deus para você ser feliz. Privilégio. Ai, que delícia. Nossa, essa professora aqui, ela fez mestrado, doutorado, veio dar aula aqui em Jandaia para mim. Caramba! Eu nem precisei mudar da minha casa, morar no pensionato mequetrefe, xexelento, porque tem uma universidade do lado da minha casa. E tem luz. E tem sala bonitinha, porque eu conheço a universidade. Tem lugar para estacionar. É perto na cidade, gente, não é nem lá nos Cafundó do Juda. E tem aluno que traz peso. Meu Deus, agora vem a semana de provas. Meu Deus! Senhor! Gente, a excelência é uma jornada dia após dia. Acordou, respirou, privilégio, meu filho. Bora. Bora ser feliz. Bora. E é isso aí. O plano de excelência da sua vida, o seu propósito imbatível, é esse. Felicidade é isso. É a jornada. É o foco. É olhar e falar, nossa, que 10, hein? Pô, que delícia. Eu tenho uns outros planos, tá, gente? Você acorda cedo, acorda antes do horário. Pensa em coisa boa. Já não acorda falando assim, misericórdia, segunda-feira, tô ferrado. Não, esquece. Você já fala assim, ih, não, 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 não. Eu estarei na sua mente, ó. O que você vai fazer? Você vai arrumar a sua cama, você vai planejar o seu dia. E se você estiver num período muito difícil da sua vida, muito, você vai me prometer que você vai comprar luzinha de Natal colorida e vai pôr no seu quarto. Ou onde você estuda. Tá tristão? Tá chato? Tomadinha, liga. Não precisa fazer a árvore, não. A árvore de Natal eu tô dispensando. Só a luzinha brilhante. Você vai ver o seu cérebro com luzinhas coloridas. Vai mudar o jeito de pensar. No mínimo, você vai rir de você. No mínimo. Você vai falar assim, não acredito que eu caí nessa. Mas faz diferença. Faz muita diferença. Como você estimula os seus olhos, como você estimula o seu tato, como você estimula os seus sentidos, eles sentem. E eles têm uma resposta para o que eles sentem. Quem decide? Ah, vou ver um filme agora. Meu marido, gente. Só filme. No primeira cena tem que morrer 32 e escorrer um sangue embaixo da TV. Não tem nem que ver, já sei o resultado daquilo. Vai sair dali, vai achar um monte de defeito na casa. Vai achar um trem para brigar. Eu fico esperando. Falei, lá vem. Atenção, 3, 2, 1. E eu, em vez de entrar no confronto, de brigar com ele, falo, tá vendo? Você viu aquele filme? Eu falo, ponto pra mim. Eu falo, é mesmo, hein? Que ruim. E ponto pra mim, que eu vou discutir com uma pessoa que programou o cérebro pra morte? Não vou. Ah, mas não pode ver filme? Pode, meu querido. Você pode ver o filme que você quiser, só que quando você sair dali, você dá uma zerada na sua mente. Não é? Porque senão, igual mãe, né? A gente, quando é mãe, o filho pequeno dá muito trabalho. E dá a impressão que aquilo não vai passar. Você fala, misericórdia. Meu Deus do céu, socorro. Vai passar. A faculdade, gente, vai passar. Vai acabar. Não é para toda a vida. Deixa eu te dar uma notícia. Não é para toda a vida. Se você fosse diabético, se você é diabético, é para toda a vida. Ainda não tem uma solução. E você tem que se cuidar. Mas a faculdade acaba. A amizade também é para toda a vida. E daí não adianta, né, professora, perceber que vai acabar nos 2 últimos meses, né? Que às vezes é o que acontece. Nossa, mas estava tão bom, agora eu vou me formar, agora vai ter o que eu vou conseguir trabalhar, não vou, porque é isso, né? Às vezes a gente percebe muito tarde esse ponto de aproveitar, né? E vai deixando de aproveitar as coisas no seu tempo, né? Eu, na minha disciplina, até umas coisas loucas que eu já faço, porque eu já passei. Gente, depois que eu descobri que eu sou feliz, tem problema, tem um monte, gente, vocês não têm noção dos níveis de maldade, problema, confusão, palavrinha errada, que vem,
Mas eu vou fazer o quê? Vou afundar. Eu levo meus alunos para ter aula na grama, eles não querem. Quando vê a foto, um ano depois, ou vê eu contando a história, ou alguém fala, pô, sua professora levou vocês na grama. Aí o cara acha que até tem vergonha. Mas na hora que fala, vamos para aula na grama, o cara não quer pisar. Parece que a grama está toda contaminada. Parece que tem mina que vai explodir e matar o cara. Ele não quer ir para a grama. Né? Ele não quer sentar e fazer um piquenique. Ele não quer se dispor. Né? O aluno, ele muitas vezes ele entra com esse espírito de não se dispor. Eu, na minha faculdade, eu fiz teatro. Gente, eu fui campeã de 800 metros de corrida. Sabe o que é isso? Medalha de ouro. Só tinha eu correndo. Porque teve um campeonato para os calouros, ninguém foi. Eu fui, ganhei tudo. Eu saí cheia de medalha. Essa mulher era uma atleta. Não, eu andei a pista toda. Então eu fiz vôlei, eu fiz handball, eu fui do coral. Tudo que tinha nesta universidade, eu fiz tudo. Você imaginar, eu conhecia tudo, eu trabalhei na biblioteca, eu trabalhei tudo. Por quê? Não tinha muito acesso a cinema, né? Naquela época, sabe, de um recursozinho financeiro. Eu falei, eu vou me divertir com o que tem. E é muito interessante que eu conheci muita gente de muitas áreas que são meus amigos até hoje, que são médicos, são dentistas, e era tudo daquela fase lá de envolver-se. Decida envolver-se. Eu acho que é outra. Eu fui aí na universidade, tinha uma sala de coworking que o pessoal da engenharia de produção fez. Vou falar um negócio para vocês, eu tô na UEM, eu sonho em ter uma sala daquela. O Belete sabe disso, o Robertino sabe disso. Meu sonho é eu ter uma sala daquela. Gente, eu ia dar aula ali. Eu queria conversar com o aluno ali, né? Então, tirem proveito desse espaço da universidade, sabe? Façam uma gentileza para o professor de vocês. Gente, façam uma gentileza. Queria tanto desafiar vocês, quando voltar a aula presencial, né? Os alunos que assistirem agora ou depois, façam uma gentileza, sabe? Um bilhetinho, façam uma gentileza. Manda um e-mail para o seu professor, e aí? Como é que tá essa vida aí? Só não vai chamar de folgado, né? Porque nós estamos numa fase, galera, que a gente não toma nem água. Então, o importante é você se dar o seu valor. Se você não conseguir se dar esse valor, eu quero te dar uma notícia. Deus já te deu. E quem é você para competir com Deus, meu querido? Se Deus te deu 10, se Deus fez de você a pessoa que você é, quem é você para achar que ele está errado? Hello, né? Então, entre neste momento, na sua história, né? Pensando em coisas boas. Fazendo coisas boas. Vai dar as mancadas? Vai. O velho homem vai aparecer o tempo todo. Mas você tem 8 semanas para treinar. 8 semanas. 21 dias de diário de gratidão e 8 semanas arrumando sua cama. Vai ser top. Depois você me conta. Vamos fazer uma live no final do ano. Tem que se organizar, né, gente? Tem que tentar ser feliz no máximo, do máximo que a gente puder mesmo. Eu acho que faz parte. Professora, muita gente escreveu, até anotei aqui a Ludmila, Ludmila Galvão, que te segue, que também tem as luzinhas, te elogiando pela sua humanidade, pela sua empatia. Todo mundo agradecendo, te dando os parabéns pela fala, enfim. O pessoal falando aqui do que tem, o Jeffrey lá de Palotina falou que lá tem vaca sim, tem grama sim, tem até cabra. Então, que é isso? Acho que é um pouco da gente pensar nas nossas oportunidades mesmo, né, professora? Acho que quando você fala um pouco da régua, é um pouco isso também, né? Assim, não se trata da gente ambicionar algo, não, é aproveitar aquilo que está, né, à nossa disposição e querer mais, né? E também lutar para que isso melhore, quer dizer, o tempo todo tá em movimento, mas aproveitando aquilo que a gente já tem. Eu acho que foi muito bacana o seu papo conosco. Muito feliz de poder tê-la aqui conosco, de ter aceitado, ter dobrado aqui, que a gente fez quase duas. O nosso tempo já está daqui a pouco acabando novamente. De novo. Muito obrigada. Olha, o pessoal gostou bastante, estão te dando os parabéns. Tem muita gente de vários lugares. A última coisa que eu ia dizer era isso, assim, um pouco que eu acho que é muito legal essa coisa, assim, tem pouca mulher na engenharia, pouca mulher na tecnologia, enfim,
né? Mas de saber também dessa sensibilidade, né, professora? Porque eu acho que é um olhar diferente, né? Que acho que isso também é muito estranho à área. É, Infelizmente, ainda é uma novidade essa sensibilidade que foge um pouco à técnica, né? Então, é. é As muito ciências legal isso, duras, né? né? É que a nossa ciência é uma ciência dura, né? E a gente parece que. E a gente aprende a Se pensar endurece. algoritmo. É, e a gente aprende a pensar muito tu. Aí parece que a gente entra nessa. Não deu certo. Né? É um exercício muito louco mesmo. Mas, assim, eu também queria falar para vocês que para eu chegar nesse esquema, né, meu mesmo, pessoal, porque é um esforço Uhum, pessoal para mim, não me abater, tomar pancada e não, beleza, ver um aluno sofrer, nossa, isso me acaba, né? Não poder fazer nada, tem isso também. Mas eu tenho entendimento que existem momentos ruins e eu aceito. Tem gente que não aceita ficar triste, não uhum, aceita sofrer. Eu falo, não, eu tô cansada. Tem dia que eu choro toda. Eu falei, tô cansada. Eu já entendi que eu tenho uhum. limitações. E aí eu não fico me culpando, porque tem gente que entra no ciclo, né? Nossa, quarentena, tô presa em casa, não faço nada. Meu Deus, o que vai acontecer? Não sei o quê. Eu tenho que parar e falar, não, peraí, é transitório. Calma. Uhum. Então, a gente tem que perceber que a vida, ela tem altos e baixos, né? Então, quando isso acontecer, aceite, né? Olha, tô triste mesmo, né? Tem um motivo, levei uma resposta errada. Esse caco de vidro vai descer. Eu sempre falo, não, daqui a pouco esse caco de vidro, eu entendo, eu fico, o coração fica amarrado. Eu falo, esse caco de vidro vai. E sai, uma hora sai. Então, cuidar para não ficar se cobrando demais, ficar sempre positivão. Oi, Uhum. Não, não somos retardados, né, gente? A gente tem sentimentos bons e ruins nessa medida, né? Antes de acabar, eu queria te pedir licença. Tem Tranquilo. um poema do Pedro Bandeira, Ponto de Vistinha. Pedro Bandeira é um autor mais para criança, né? E o Pedro Bandeira, ele teve uma luz quando ele escreveu esse poema que fala da maneira como a gente se vê, maneira como a gente se percebe, como o universo percebe a gente. Ponto de Vistinha. Ele fala assim, eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado. Tenho que olhar todo mundo de queixo levantado. Mas se a formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza, minha nossa, que grandão. A gente tem que se perceber como esse menino. Tem gente que vai olhar pra gente e achar a gente pequeno. Mas tem muita gente olhando pra gente, inspirando na gente. Uhum. Como gente grande, como, né, Maitê, mãe, professora, fazendo doutorado, fazendo live, Jesus. Sabe Deus como é que está a tosse desse menino nesse momento? Não é verdade? Inspirando pessoas, se dispondo a vir trazer essa conversa, né, para todo mundo. Nossa, como isso é grande, Maitê, como eu valorizo isso, sabe? A pessoa sair, o Belete se esforçando para trazer pessoas, né, para cá, Sim. o Bertino, o Tom, assim, viu uma live do Tom, acho que no Marista. Gente, quanto isso é grande, quanto isso é a popularização da ciência, quanto isso é generoso. Você ir contar a sua história, você se dispor a ouvir histórias, trazer histórias. Gente, isso é valoroso demais. E olha, depende do que, né, Maitê? Da coragem. Uhum. É corajoso, é um coração valente, é um coração de cavalheiro, sabe? É uma coisa. Nossa, isso é muito forte. E esse ponto de vista, ele fala dessa força da gente fazer coisas que parecem pequenas, mas o impacto de uma vida vale, né? Mudar esta coisa vale. Então, o que eu tenho de mais elegante para dizer, a maior lição de todas, disponha-se. Né? Eu dou o maior valor em gente que se dispõe. Eu falo, gente, é um negócio assim, eu sou uma caçadora de bons corações. Tem gente que fala assim, nossa, o que aquela menina está fazendo lá no seu grupo? Ela nem é boa. Eu falo, quem disse? Boa para quê? Qual que é a sua medida? A nota? É o RA? Né?
Porque não é isso, a gente está caçando corações, sabe? Então essa valentia de se ver, né, como a formiga lá do chão ia dizer, minha nossa, que grandão. Quantos alunos seus vão ver essas lives, né, e vão entender a nobreza de pessoas que se dispuseram a vir, falar de um tema, falar da sua história, né, trazer isso. Quanta preparação, a gente teve que conversar antes, a pessoa não entende quantos milagres aconteceram para essa generosidade toda vir, né? Importante a gente entender o que a gente tem hoje nessa transmissão nossa aqui, né, numa live, o quanto de milagres aconteceram, né? Quanta história veio, quantas pessoas envolvidas nesse encontro. Então é importante o ponto de vistinha para a gente ter sempre um ponto de vistinha. Peraí, deixa eu dar uma olhada. E não esquecer, gente, Deus é Deus, com a mão sempre estendida para te abençoar. Sempre. E Deus é um Deus da graça. Graça é favor imerecido. Deus é um Deus que dá de graça. Não tenha vergonha de buscar e também não fique pensando, eu não mereço. Não, se eu for, eu não vou ter que poder beber mais. Se eu for, Deus não está te pedindo nada, querido. Você vai entender aos poucos o que te faz bem e o que te faz mal. Você vai decidir. Mas Deus tem que entrar, te confrontar, te pegar no colo, te acolher para você ficar fazendo escolhas. Né? Tem que dar uma chance para Deus, porque Deus não vai te arrombar. Certamente Ele te deu uma coisa chamada livre-arbítrio. E é muito importante que os jovens não tenham vergonha de ouvir essa palavra. Jesus fez um sacrifício na cruz por nós. Morreu jovem por nós. Né? Fez isso. Trouxe tudo isso para nós. Então, é muito importante as pessoas colocarem os seus corações no lugar que Deus quer, não no lugar que o mundo quer. Então, vai por aí. Bom, gente, muito obrigada, professora. Foi muito bacana mesmo, acho que uma experiência incrível. Fico muito feliz, né, da sua participação. O pessoal que está assistindo aqui conosco gostou bastante. Depois esses comentários, eles acabam sumindo, né? Mas eu vou ver se eu salvo para te mandar. Quem não viu, pode então... A gente vai colocar na aba do IGTV, tá? A transmissão de hoje. Na semana que vem, eu aproveito para falar do professor Jeffer, que está aqui com a gente, nosso colega lá de Palotina, que vai falar um pouquinho sobre Castelo de Areia, Deepfake, pós-verdade em projetos computacionais para a sociedade, enganando a grande mídia. Legal. Então, temos aí essa nova live do professor Jeffer com a gente na próxima semana. E mais uma vez, muito obrigada a todos que estiveram com a gente até agora, aproveitando aqui da nossa companhia. Muito obrigada, professora, mais uma vez. Obrigada, parabéns, seu coração é nobre, hein? Você está de parabéns, coração valente, sua excelência, medida plena. Meus queridos, os que estão aí do outro lado da telinha, coração de cavaleiro. Tamo junto? Tchau, gente. Valeu. Até. Tchau. Beijo.